Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Glorioso mártir São Sebastião, rogai por nós. Dileto ouvinte, iniciemos o 8º dia da novena em louvor e honra a São Sebastião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciando nossa semana, segunda-feira, Deus nos convida a viver cada vez mais o mistério dele em nós. Deus é mistério. O mistério é essa realidade que a gente sabe que existe, mas que a gente ainda não conhece na plenitude, na profundidade do mesmo. A gente vai aprendendo a conhecer o mistério, que será desacortinado em definitivo na eternidade, quando nós teremos a plena posse do mistério que já celebramos neste mundo na Eucaristia, como a gente reza naquela oração pós-comunhão do 30º domingo do tempo comum. A gente já fala ali desta graça de, no mundo, na liturgia, já preconizarmos aquilo que seremos na eternidade, que seremos no céu. Cristo abriu os caminhos para todos os homens que desejam alcançar a eternidade. Precisamos ter consciência clara disso, nós sacerdotes, todos nós cristãos, de que a finalidade principal, primeira, nossa neste mundo é louvar a Deus, servir a Deus. Qual o sentido da vida fora disso? Nenhum. Quantas pessoas que passam a vida cultivando a fama, subindo aos pódios, ganhando títulos, depois morre, tudo fica para trás, tudo se esquece com o tempo. O que adianta você colocar e amarrar o seu coração em todas as realizações humanas sem este olhar para Deus? É diferente a pessoa que alcança até famas e tantas coisas no esporte, nas empresas. Se elas têm um olhar para além de tudo que elas conseguem realizar, elas serão pessoas muito felizes. Do contrário, terá a frustração no final da vida, quando tudo for caindo no esquecimento, quando já não tiver mais forças e outros tomarem conta daquilo que você construiu ao longo da vida. Sem o preparo espiritual, estes momentos são muito pesados para a vida. Daí a importância de você ser pobre. O pobre de Deus é aquela pessoa que sabe que tudo dele depende dele. Tudo que você realiza depende de Deus. Não adianta a gente pensar que somos capazes por nós mesmos de realizar tudo segundo a nossa inteligência, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo as nossas condições humanas e etc. É bobagem. Isso tudo passa. Como é belo o coração de um homem, por exemplo, simples, humilde, que na sua pobreza, na sua simplicidade, ele diz sempre: Deus é que me protege. Como é bonito também o coração de um homem rico, muito rico, que ganhou tudo às custas de um trabalho honesto, que zela e promove a justiça social dentro da sua empresa, que não defrauda seus funcionários, que ajuda a igreja, que ajuda os pobres. Ele olha todo o seu patrimônio, às vezes imenso, e ele diz: tudo é nada sem Deus. É Deus que me deu. É Deus que me deu a força para que tudo isso estivesse a serviço da vida e do bem-estar. É assim que deve ser. Nós não podemos ser autoritários, pensar que nós damos conta das coisas, pensar que nós somos capazes. Isso é uma bobagem, isso é uma heresia, um pelagianismo. Também para nós, sacerdotes, ministros de Deus, nós não somos nada. O que nós fazemos deve ser por vontade e impulso da graça de Deus. Vamos aprender a tirar esse autoritarismo do nosso coração, que
nos leva a esta bobagem, essa falsidade de pensar que a gente vale muito. O nosso valor está na nossa fé, porque nós somos um nada neste mundo, e este nada só pode ter sentido quando mergulhado no tudo de Deus. Aí sim, aí tem sentido. Nossa vida pertence ao Senhor. Esse é um princípio fundamental que o cristão precisa trabalhar dioturnamente no seu coração. A sua total dependência de Deus. Jesus fala, nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão de Deus. Deus é tudo, gente. Isso massacra? Não. Isso liberta. O Papa Bento XVI já dizia para os jovens nas jornadas mundiais que Cristo não é um peso, Deus não é um peso. Deus é a leveza que nos leva a projetar a nossa vida para além dos muros da história, para além dessas circunscrições geográficas nas quais nós estamos inscritos. Deus é Deus, e nele nós seremos grandes. Do contrário, nós perderemos o sentido da nossa vida e vamos viver na revolta, na angústia, na tristeza e na solidão. Com Deus faremos proezas, e as grandes proezas de um coração cristão é a humildade, a mansidão e a confiança na vida eterna. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, de 1 a 10. No final da leitura, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Esta verdade de Cristo foi alcançada pelo coração do soldado Sebastião, santo e mártir. Ele que vivia no Império de Roma, aquela tristeza, aquela desolação, mundanismo, prostituição, vaidades e vaidades, tantas misérias. A gente pode certificar disso nos livros de história e também nos filmes sérios sobre o Império de Roma. Basta a gente assistir a Quo Vadis Domini, Para Onde Vai, Senhor? Um filme antigo, uma película muito antiga, Quo Vadis, que a gente tem uma noção como era o Império de Roma, como vivia ali os cristãos, como evangelizava, como celebrava as escondidas, como servia a Deus no meio de tanto paganismo e de tantas religiões dos deuses. E nesse ambiente São Sebastião encontra essa verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo e apaixona-se por Deus, renuncia aos deuses e passa a ser um homem livre, porque os pagãos são escravos do estômago, da bebida, dos prazeres carnais e venéreos, e por aí vai. São Sebastião deixa esse mundo, porque ele encontra a esperança do outro mundo, dessa eternidade, porque Deus em Cristo trouxe para nós a salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Deus não é um peso. Deus é a leveza da liberdade que nos alcança para sermos homens e mulheres, servidores do Evangelho, em meio a todas as solicitações mundanas deste mundo. O que não falta no mundo é mundanismo. O que não falta nos nossos tempos são as mundaneidades. Há um culto ao pecado, há um culto ao ser humano nos nossos dias, há um culto à falsa liberdade, à libertinagem, há um culto ao desregro sexual, à ideologia de gênero e a tantas outras misérias que nunca trouxe paz ao coração das pessoas. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Veja o rosto dos que comemoraram a aprovação do aborto na Argentina. Aquelas danças, aquela mundaneidade. Pessoas que precisam da nossa oração para que um dia encontrem a salvação. Rosto triste. Os mundanos, os pagãos, não têm alegria no rosto porque o rosto brilha
quando contempla a Deus. Lembra de Moisés, ao descer do Sinai? O seu rosto brilhava. Lembra de Cristo nas bem-aventuranças? O seu rosto brilhava. Lembra de Cristo na transfiguração? O seu rosto brilhava. Os apóstolos, quando realizavam os ofícios apostólicos, o rosto brilhava. São Sebastião, amarrado ao martírio naquela árvore, espetado pelas lanças, para que seu corpo fosse morrendo aos poucos de sede e de sofrimento e de dor, no rigor do sol quente, o seu rosto brilhava. Quem tem Deus, o rosto torna-se a janela do céu. As pessoas olham para o rosto das pessoas ungidas de oração e que vive a santidade e pode contemplar ali algo diferente, porque o rosto do cristão autêntico torna-se esta janela pela qual as pessoas do mundo são capazes de enxergar sinais do céu já aqui no nosso mundo. Sejamos uns para os outros sinais de Deus. Vamos à oração do nosso glorioso mártir. Glorioso mártir São Sebastião, testemunha do amor de Deus, soldado de Cristo, intercessor nosso junto a Deus e testemunha viva do amor a Cristo. Pedimos vossa intercessão junto ao Senhor, nosso Salvador, por quem derramastes o vosso sangue. Glorioso mártir São Sebastião, que vivestes a máxima da caridade cristã, doando seu sangue em martírio por amor a Deus e aos irmãos, interceda por nós a Cristo, para que aumente em nós a prática da fé, da esperança e da caridade. Glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Interceda pelos que estão contaminados com o vírus da Covid-19 e pelos agentes de saúde que cuidam dos infectados, os médicos, enfermeiros, atendentes e agentes de socorro e segurança. Interceda pelos cientistas, para que produzam os medicamentos e vacinas adequados para dar fim a esta pandemia dolorosa. Glorioso mártir São Sebastião, protegei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, para o bem de todos, a fim de termos um ano de fartura. Intercedei a Deus por uma graça particular que te peço nesta novena, e também o ouvinte que me acompanha. E defendei-nos, enfim, do pecado que é o maior mal, causador de todos os demais males. Assim seja. Amém. Que as almas dos fiéis, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Pela intercessão de São Sebastião, venha ao seu coração e da sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.